E hoje, tá? A parada é o seguinte, tá? O lance é o seguinte, tá? Praga International Chess Festival, tá? A gente... E voltando agora aqui na terceira rodada do Praga International Chess Festival, teve uma partida que foi muito interessante, que foi essa do Aravind contra o Wei, que teve brilhante, teve vários lances muito interessantes aqui. O Aravind jogou E4 e o Wei jogou cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, né? Aqui ele poderia jogar um B6 e levar para uma Índia da Dama, talvez. Né? Bispo B4, Bispo B7, D5. Tem muitas opções aqui. Né? O Wei jogou D5. E o Wei joga qualquer uma dessas posições, tá? Pode jogar até com C5 aqui. Antes de jogar D5 também dá para jogar C5. Jogou cavalo C6, o C3, o Aravind. Bispo B4 e dama B3, né? Que pergunta pro bispo o que ele vai fazer e o Wei jogou C5, né? Que é um lance bem interessante mantendo a cravada aqui. Tem uma galera que joga A3, ameaçando um cavalo E4, né? Para quebrar a estrutura aqui das brancas. Aí tem muitas linhas aqui. Tem muitas vezes que o preto joga cavalo E4 aqui, tem umas linhas com bispo D2 e tem muita confusão acontecendo. Tomou no mesmo instante e o Wei jogou cavalo C6, trazendo mais uma peça para o jogo, né? Sacrificou um peão, vai retomar aqui. Não tem uma forma saudável de ficar defendendo esse peão. Se bispo E3 aqui, eu acredito que D4 aqui as coisas já começam a ficar complicadas. D4, torre D1, e aí acho que criar toda essa confusão com essa cravada aqui vai dar ruim, né? O rei das brancas está muito desprotegido. Jogou bispo G5, né? Cravando o cavalo. Dama 5, colocando mais pressão em cima do cavalo. Bispo F3, D por C4 aqui, ameaçando a dama primeiro. Jogou dama por C4, G por F6. Em vários momentos eu já vi algumas linhas aqui que o rei, você joga rei E7 e fica aqui, né? Assim que as damas saírem do tabuleiro, dá pra você jogar rei E7 e ficar aí, ao invés de rocar, né? Existem muitas linhas no xadrez que a gente, ao invés de rocar, vai jogar. Mas tudo varia muito de posição para posição. Jogou dama por C5, dama F4. O Aravind optou por não trocar as damas. Entrou numa linha bem aguda e bem confusa, né? Com muitas trocas antes do lance 10, por exemplo. Provavelmente isso seja tudo teórico, mas muita coragem, né, para fazer isso. Rei E7. Jogou rei E7, né? Prefiro deixar o rei no centro. Defende o peão. E o rei está protegido também. Aproveitando que o bispo de casas pretas não está mais no jogo, então o rei não vai sofrer tantos ataques assim o tempo todo, né? Tendo uma C7, ele tira o rei e qualquer coisa, se ele voltar aqui, ele até volta a defender o peão. Jogou G3, vai tirar o rei vai tirar o bispo por aqui. E5, jogou o Aravind, né? Vai tirar o bispo branco. Dama E4, e aí também tampou ali o possível cheque em C7, nunca se sabe qual era a variação que ia ter atrás daquilo dali. Mas acredito que bispo D7, traz as torres e tá tudo bem, assim, pro preto. Jogou bispo por C3 cheque, B por C3. E aqui eu fiquei pensando na hora da partida, por que ele não tomou de torre, né? Não sei se... Né, tem dama B5, mas aí esse... E captura aqui em B2, ou... Né, acho que o peão de B2 ia ser atacado, ele optou por fazer algo um pouquinho mais concreto a primeiro momento para poder não ter como atacar nenhuma peça e fazer o rock em paz aqui, né? O Wei jogou o bispo E6, né, tirou a última peça pro jogo. Tá acontecendo aqui o H4, H5, tá trazendo as torres pro jogo. Todas as peças das pretas estão jogando. Acho isso muito importante, né? O desenvolvimento das peças pretas são bons. O branco ainda não tem todo esse desenvolvimento, mas vai acontecer. Jogou bispo G2, rei F8 aqui, tirou o rei aqui do meio do fogo cruzado, né? Ele vai rocar e vai trazer as torres por centro, e aí o rei não pode ficar aqui por enquanto. Jogou dama H4, ameaçando o peão, e rei G7.
defendeu o rei, defendeu o peão por aqui. Né? Repara que não tem ataque, aqui não tem nenhum tipo de cheque, o rei está seguro. É claro que a gente está falando de seguro neste momento. Né? Tem muitas peças no tabuleiro, vai acontecer muitas coisas, então não necessariamente vai estar seguro o tempo todo. Jogou cavalo D2, ameaçando o cavalo E4. Dama E7, direto. Jogou bispo por C6. B por C6. E aí jogou G4, né? Vai começar a incomodar o rei aqui. Vai ameaçando o cavalo E4. E jogou torre H-G8. Vai querer pôr o rei lá em H8, deixar o rei lá no fundo. Lá, né? Falando agora que ninguém encosta nesse rei. Cavalo E4. E bispo D5, ameaçando tomar já o cavalo. E aí jogou cavalo G3, ameaçando o duplo aqui, com duplex, com varanda e tudo. E jogou rei H8 logo de vez, porque não tem como evitar, né? O cavalo F4, então que assim seja. Cavalo F5, né? Jogou roque o Ara20, mas eu acredito que cavalo F5 aqui seja mais forte, tá? Acho que ia ser mais manter o domínio aqui dessa casa e mais forte do que, né? Claro que tem dama E6, dama D8, dama F8, mas e aí deixa a dama meio que presa aqui, joga um torre D1, C4, né? Melhor do que o roque, talvez. O Wei jogou bispo A2. E por enquanto aqui parece que ele está indo sempre à vantagem, né? C4, trancou o bispo para dentro. Dama E6, para forçar, que é a ideia do bispo. E ameaçando tomar aqui, né? Torre por G4, jogou H3, né? Defendendo o peão. E torre G6 vai dobrar aqui e tentar forçar um F5 aqui à força. Torre D, torre FD1. E o Wei jogou direto F5 aqui. Esse aqui é um erro grave. Porque eu acho que ele tinha que ter dobrado as torres primeiro. Antes de. Ele quis ser muito enérgico. E aí acabou danificando aqui danificando a ideia, né? Ele quis ser enérgico o tempo todo. Acho que até bispo C4, torre. Coisas mais agressivas, acho que ia gerar um resultado melhor. E F5 aqui é um lance meio complicado de fazer. Até porque ele tem agora a torre D8. Cheque, troca e eu acho que dá uma aliviada pro branco aqui, né? Ele jogou F3, errou também o Ara20, né? Segundo o computador errou, mas também quem não jogaria talvez, né? Que passa o peão, deixa o peão aí, toma o peão, né? Deixa o seu adversário tomar algumas decisões difíceis também pro jogo. Jogou torre A G8, agora dobrando, enfim, dobrando na coluna. Jogou torre D8, né? Ele trocou a ordem, mas agora acho que não importa muito. F por G4, H G4 e bispo C4, né? Tomou o peão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, né? O computador é muito louco, né? Porque, tipo, por exemplo, eu tenho a sensação de que eu tô atacando. Aqui de pretas eu não acharia que eu estaria pior. Tenho a sensação de que eu tô atacando. Qualquer coisa tá caindo mais o peão. Ele não pode mover as peças de direito. Mas ainda assim o computador acha, por exemplo, que pô, o branco tá melhor. A compreensão do computador é muito diferente. Jogou torre G8 e rei F2. Né? Tirou o rei da cravada e agora esse cavalo em F4 vai dar um pouquinho de problema. Que é bem chato esse cavalo em F4. Ruim de tirar. Jogou bispo B5. Né? Acho que talvez bispo D5 fosse melhor. Bispo D5, torre provocando aqui abrir a segunda aqui por baixo. Depois você volta o bispo para C4. Traz a outra torre para cá e tenta entrar com a torre aqui de alguma forma. E aí eu acharia também que eu estaria meio que melhor de pretas, né? O segundo computador tá nas nuvens aqui.
Claro que eu não posso jogar a torre D8 porque a dama captura, né? Dama captura D8. Mas, sei lá, a torre B8 e... Não sei, eu não vejo tanta força assim nesse ataque, tá? Mesmo que ele jogue um torre H1 aqui, eu acho que eu defenderia tranquilo aqui de dama aqui, etc. Né? Mas ele jogou, o Aravid jogou cavalo E4, né? Que parece também ser um plano concreto e sincero. Jogou rei G7, trouxe o rei pra cá, pra tirar um pouco aqui, né? Tem um torre H1 chegando aqui e o plano das brancas começa a, enfim, tomar formato. Sem contar que tem um cavalo G5 a qualquer hora. Torre H1, dama G6, dama E7. E aí tá ameaçando recolher alguns peões, né? Eu não imagino aqui como que as pretas estão piores aqui, cara. Tô com peça a mais e tal. Talvez seja o problema da organização das peças, né? Que xadrez, em vários momentos, a organização das peças faz as coisas acontecerem, né? Mas, né? Jogou dama E6, defendendo o peão aqui do centro. Né? Jogou dama G5, cheque. Rei F8, escapando com o rei. O problema agora é que o rei não tem uma casa segura depois que você tirou ele de H8, né? Não daria pra ficar segurando ele pra sempre, e aí não tem uma boa casa. Jogou dama D2, o Aravind, né, ameaçando entrar aqui com cheque, deixando o cheque aqui vivo, ameaçando um torre H5 torre cheque. Tem bastante ameaça aqui. Torre G6, né? Agora se você tentar passar a torre aqui, eu vou jogar rei G7 e enfim, acho que me sinto talvez um pouco mais seguro. Dama D8, dama E8. O Wei jogou. E o Aravind jogou dama E4. E o computador entende que isso aqui é horroroso. Né? Queria jogar dama C7 ou dama D2 de volta, mantendo. Jogou dama H4, H6. Né? Agora parece que as brancas perderam um pouco da atividade no contexto geral. Né? O Aravind jogou a torre D1. Né, com a ameaça de descer a torre aqui até o final, torre D8 e prender a dama. Uma ameaça única, assim, o lance de um lance. Tem alguns livros que sempre falam que, seus lances devem ter mais de uma ideia por trás. Acho que talvez, né? Jogou dama E6, e aí entrou com a dama novamente, dama D8. Rei G7, e parece agora que o rei tá numa ótima posição, cara. Eu acho que né? Talvez aqui, eu olhando aqui essa posição, eu falei, cara, o jogo preto tá bem melhor aqui, peça mais. É que o bispo tá meio que desligado do jogo, mas em algum momento ele vai ligar, eu tenho um dama 2, tô defendido aqui, tô com tudo defendido, né? Mas aí o Aravind jogou esse lance, né? É que as peças brancas têm muita liberdade, né, pra jogar. Né? Tem a coluna aberta, a dama pode ir e voltar a hora que quer, o cavalo numa casa dominante, e difícil de tirar o cavalo daí. Jogou dama C4, né? Agora ameaçou capturar o peão aqui. O Aravind jogou torre por D6. F por D6. Porque ele não tomou de rei aqui. Eu acho que ia ter um dama G8 mate direto. Então só podia tomar de torre. Torre por G6. F por G6. Dama F6, cheque. Rei H7. Dama E7. Jogou rei H8. E aí, enfim, jogou rei G3 aqui. E eu acho que cavalo F6 aqui é meio mortal. Né? Não tem grandes coisas aqui. Se você tomar aqui, eu vou jogar dama F8. Rei H7 e cavalo F6 mate. É uma partida que a gente mostra bastante que a iniciativa conta às vezes muito mais do que a quantidade de peça. Né? Se você olhar aqui a posição final, as pretas têm bem mais peça. Mas a inatividade também do EI às vezes deixou a desejar. Ele sempre teve isso, assim, de jogar posições bem ativas, jogar posições bem pra frente, mas dessa vez eu acho que ele deveria ter se preservado mais, né? Mas vamos ficar de olho aí nas próximas rodadas, próximas partidas, pra ver o que vai acontecer. Valeu? Curte, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha, comenta, que isso é muito importante pra gente. Valeu, obrigado, fui!